Fala pessoal, então esse nosso treinamento 8, ele vai falar de resolução de equações, certo? Só que a equação não foi dada pra gente, ela foi escrita, certo? E a gente vai ter que escrever ela primeiramente de maneira matemática, né? Com termos matemáticos, para que de fato vire uma equação que a gente consiga resolver tranquilamente, e aí sim a gente vai resolver, ok? Então assim, questão 1. O número somado com o seu dobro, então o número é x, certo? Porque a gente não sabe quem ele é. Somado com o seu dobro, ou seja, 2x, né? É igual a 150. Que número é esse? Então, olha só, x mais 2x a gente sabe que é 3x, né? Isso é igual a 150. Se eu sei que o valor de 3x é 150, o valor de 1x só vai ser 150 dividido para 3, né? Então, o x é 50. Tranquilo? 50 mais o dobro de 50, que é 100, dá 150, fechou. Questão 2. Qual é o número que é adicionado a 28, ou seja, x mais 28, é o mesmo que 3 vezes esse número, ou seja, igual a 3x. Que lado que tem mais x? O lado da direita, né? O membro da direita. Então eu vou deixar tudo que é x desse lado. Ou seja, a gente vai ter 3x. Esse cara aqui, né, era positivo, ele vem para cá, negativo, né? Igual a 28, porque o 28 não saiu do lugar, né? Então, 28 é igual a 2x, né? 3x menos x dá 2x. Se 2x vale 28, cada x vai valer 28 dividido para 2, né? Isso dá 14. Repara que sempre que eu tenho x desse lado, eu coloco o x sempre na esquerda, né? Olha só, eu posso escrever isso aqui como 2x igual a 28. Quando eu mudo todo mundo, não preciso trocar sinal nenhum, certo? Meio que eu só peguei a nossa balança e girei ela, certo? Então, x é igual a 28 sobre 2. Então, x é 14, certo? A gente tem o costume de botar o x na frente, mas não tem problema nenhum se ele vier, se a gente escrever como 14 igual a x, certo? 3. O triplo desse número, então 3x menos 10 é igual ao próprio número mais 70. Então, de novo, onde tem mais x? No membro da esquerda agora, né? Então, a gente vai deixar o 3x aqui, e esse x aqui que era positivo vai vir para cá, negativo. Igual. O 70 era positivo, continua aqui, e o menos 10, né, vai trocar de lado, então vai vir como mais 10, certo? 3x menos x é 2x, igual a 80, certo? E x é igual a 80 dividido para 2, né? Portanto, x é igual a 40, certo? Então, é sempre esse passo a passo aqui. Primeiro, a gente vai escrever a nossa equação, né? E depois a gente vai resolver, certo? 4. O perímetro de um retângulo mede 100 centímetros, né? Quais são suas medidas, sabendo que o comprimento tem 10 centímetros a mais que a largura? Então, olha só. A gente tem aqui nosso... Eita, coisa horrorosa. Nosso retângulo, acredito que agora vai ficar pior ainda. Tá dizendo o seguinte, que o comprimento, ou seja, esses dois caras aqui, tem 10 centímetros a mais que a largura, né? Então, vamos dizer que a largura é x, certo? Quem que vai ser o comprimento? Vai ser x mais 10, né? Porque afinal tem 10 centímetros a mais, certo? Então, aqui também é x mais 10, né? Porque num retângulo, os dois lados opostos aqui, os dois lados paralelos, né? São congruentes, né? Então, aqui, x mais 10 e x mais 10. O que é o perímetro? É somar todos os lados, né? Então, a gente tem x mais 10 mais x mais 10 mais x de novo. Somei todo mundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, fechou. Isso aqui é igual a quanto? Disse, né? Disse que o perímetro é igual a 100. Então, a soma de todos esses lados dá igual a 100. Temos a nossa equação. A gente já consegue descobrir o valor desses lados, né? Quantos x a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4x. Né? A gente agrupou os termos semelhantes. 10 mais 10 dá 20, né? Igual a 100. O que eu vou fazer com esse 20? Tem que tirar daqui e passar para o outro lado, né? Então, se ele estava somando, ele vai passar diminuindo, né?
Repara que, para a gente tirar esse 20 daqui, a gente teria que diminuir 20 dos dois lados. E aí cancelaria esse cara e sobraria menos 20 aqui. Por isso que, tipo assim, falar esse negócio de passar para o outro lado tá errado, né? Mas é um negócio que dá certo, né? Porque a gente tá meio que ocultando o que a gente realmente está fazendo. 100 menos 20 dá 80, né? Então 4x é igual a 80. Então o x vai ser 80 dividido por quanto? Por 4, né? Portanto, a gente tem que o nosso x vale 20. Ou seja, a largura do nosso retângulo aqui é 20. E quanto que mede esse cara? 20 mais 10, né? Que é 30, ok? Então, a largura mede 20 e o comprimento mede 30. Tranquilo? 5. O triplo de um número, ou seja, 3x, menos o consecutivo desse número. Olha só, consecutivo. Consecutivo é o próximo, né? Por exemplo, consecutivo de 3 é 4. Consecutivo de 5 é 6. Então, é sempre um a mais, né? Então, se o número é x, o consecutivo dele, esse aqui é até bom anotar. Consecutivo do x é x mais 1. E como que é menos esse cara, tem que botar entre parênteses, né? Afinal, ele é mais do que um termo. Então, menos o x mais 1, certo? É igual a 139. Repara que tem que tomar cuidado com esse menos aqui na frente desse parênteses. Ele é um motivo de erro, assim, em 90% dos casos, tá? Esse menos troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, esse cara aqui que era positivo vai ficar negativo. Esse cara aqui que é positivo também fica negativo. Se ele fosse negativo, viraria positivo, certo? Então, apareceu um menos na frente do parênteses, troca o sinal de todo mundo. Então, ficou 3x menos x menos 1. E aqui está dizendo que isso dá 139, né? Então, é igual a 139. 3x menos x, 2x, né? Esse menos 1 vai sair daqui e vai para o outro lado positivo, né? Então, 2x igual a 139 mais 1. Coloquei em coloridinho tudo que está saindo do lugar, né? Tudo que está saindo do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro, certo? Então, a gente tem 2x igual a 140 e, portanto, x é 70, ok? Então, lembrando que lembrar do consecutivo é uma coisa bem importante. 6. Um número somado com sua quarta parte, ou seja, x mais x sobre 4, né? Sempre que falar de parte é divisão, é igual a 20. Então, beleza. Se a gente tem uma fração, o primeiro passo é tirar o MMC para a gente eliminar essa fração, né? O MMC de 1 que está aqui invisível, deixa eu botar em outra cor aqui. Esse 1 aqui que está invisível, com esse 1 que está invisível e 4, vai dar 4, né? Então, aqui, 4 dividido para 1 dá 4, 4 vezes x, 4x. 4 dividido para 4 dá 1, vezes x dá x. E 4 dividido para 1 dá 4, vezes 20 dá 80. Agora que eu deixei todo mundo com o mesmo denominador, eu posso eliminar o denominador, certo? Então, vai sobrar 4x mais x igual a 80. Portanto, 5x igual a 80. E, portanto, x é igual a 80 dividido por 5, que dá 16. Tranquilo? 7. A metade do número de figurinhas de um envelope mais a terça parte do número dessas figurinhas dá 60. Então, a metade é x sobre 2 e a terça parte é x sobre 3, né? Isso aqui é igual a 60. Então, o primeiro passo, tirar o MMC, né? Lembrando que esse cara é 1. Então, o MMC de 2, 3 e 1 dá 6, né? Agora que a gente deixou todo mundo com o denominador 6, pode eliminar. Lembrando que divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes x, 3x. 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes x, 2x. 6 dividido para 1 dá 6 vezes 60, 360, né? E aí sobrou 3x mais 2x igual a 360. Agrupando os termos semelhantes, a gente tem 5x igual a 360. E aí a gente vai dividir por 5, né? Para saber o valor do x, que dá 72. 8. A terça parte de um número menos a sua quinta parte resulta em 16. Então, terça parte é x sobre 3, menos quinta parte é x sobre 5, e isso dá 16, né? Então, de novo, primeiro passo, MMC, né? O MMC de 3, 5 e 1 é 15. Então, 15, mesmo processo sempre, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu já vou acelerar essa parte. Quando a gente deixou com o mesmo denominador, elimina o denominador, certo? Lembra da balança. E aí vai sobrar 5x menos 3x igual a 240. Portanto, 2x igual a 240.
divide por 2, que sempre a gente vai dividir pelo cara que está na frente do x, e isso dá 120, ok? 9. O dobro de um número, então 2x menos 10, é igual à sua metade mais 35. Então, x sobre 2 mais 35. Então, de novo, tem fração. Primeiro passo, MMC, deixar todo mundo sobre o mesmo denominador. Que no caso aqui, o MMC de 2 e 1 vai ser 2, né? Então, agora que eu deixei todo mundo com 2, elimino o denominador. E a gente vai ter 4x menos 20 igual a x mais 70, certo? Tudo que é x de um lado e tudo que é número para o outro, né? Então, esse x trocou de lugar e esse 20 trocou de lugar, né? Quando eu falo trocou de lugar, é que trocou de membro, né? Então, a gente tem 4x menos x e 70 mais 20. Ou seja, 3x igual a 90, portanto, x é igual a 90 sobre 3, que dá 30, certo? 10. A soma de dois números consecutivos, então, lembra lá do consecutivo? X e x mais 1, né? É igual a 47. Então, x mais 1 é igual a 47. Lembra que como esse cara é mais de um termo só, a gente bota dentro do parênteses, né? Aqui, como tem um mais na frente, não muda nada, né? Só quando tem um menos, tem que tomar um cuidado quando é menos, né? Então, a gente vai ter 2x mais 1 igual a 47. Passo 1 para o outro lado, vai dar 46. Passo 2 dividindo, vai dar 23. 11. A soma de três números consecutivos. Então, repara só. Se o primeiro é x, o segundo é x mais 1, né? Para o próximo, eu tenho que somar mais 1 além desse aqui. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1. Repare que escrever dessa forma não nos ajuda muito, né? Posso escrever como x mais 2. Então, o primeiro cara é esse, o segundo cara é esse e o terceiro cara é esse aqui, certo? Ah, se pedisse mais um cara consecutivo, x mais 3, mais 1, x mais 4. Sempre vai aumentando 1, né? Então, aqui, x mais 1 mais x mais 2. Como na frente do parênteses é mais, não altera o sinal de ninguém, é só manter ele mesmo, né? X mais x dá 3x, 1 mais 2 dá 3, igual a 162, né? Tiro 3 para o outro lado, dá 159, passo 3 dividindo, isso vai dar 53, certo? 12. A soma de quatro números consecutivos. Então, o que eu acabei de falar para vocês, né? Sempre vai somando mais um. Então, x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3. A quantidade total de x é 4x, de número dá 6, passo 6 diminuindo e depois passo 4 dividindo. Isso vai dar 27. 12. A soma de três números pares consecutivos. Epa, agora tem um detalhe. Vamos dizer que o primeiro cara par é o x, certo? Depois de um par vem um ímpar, né? Então, se eu botar mais um, vai ter um ímpar. Depois vai vir um par, né? Então, na verdade, não posso somar um, eu tenho que somar 2, né? Para sempre vir par. Então, sempre falar de par, ou mesmo que fosse ímpar, seria mais 2, né? Porque vem par, ímpar, certo? Então, a soma de três números pares consecutivos. Então, x, x mais 2 e x mais 4, ok? Somando os x dá 3x, somando os números dá 6. Mesmo caso, né? Passo 6 diminuindo, depois passo 3 dividindo. A soma de três números ímpares, né? Então, eu acabei de falar para vocês. Vamos dizer que o primeiro cara ímpar é x. Se eu somar mais um, vai vir um par. Por isso que eu tenho que somar 2, certo? Não é 2 porque era par, é 2 porque sempre na sequência numérica vem um par, um ímpar, um par, um ímpar. Então, para mim botar tudo ímpar, eu tenho que ir somando 2 em 2. Para mim botar tudo par, eu vou somando de 2 em 2 também, certo? Então, vai ficar a mesma coisa de antes, x mais 2 mais x mais 4 igual a 57. E aí a gente chega que o x é 17, ok? 15. A soma de três múltiplos consecutivos de 3 é igual a 126. Então, vamos dizer que o primeiro cara, o x, é múltiplo de 3, certo? Se eu somar mais um, vai ser múltiplo de 3? Não. Quem que vai ser o próximo múltiplo de 3? Aquele que eu somar 3, né? Tipo assim, vamos dizer que esse cara aqui é o 3. É, sei lá, 6, para não confundir. Quem que depois do 6 está na tabuada do 3? O 9, né? E eu precisei somar 3, certo? Ah, se pedisse múltiplos de 50, seria x mais 50, certo? Então, o primeiro cara é x, o segundo cara é x mais 3 e o terceiro cara é x mais 6, né? Porque é 3 mais 3, certo?
porque eu tenho que somar 3 nesse segundo cara aqui. Então, x mais 3 mais x mais 6. Fica a mesma coisa e a gente chega que o x é 39, certo? 16. A soma de dois números ímpares consecutivos é 264. Então, dois números ímpares consecutivos. Então, x e x mais 2, né? Igual a 264. Mesma coisa, a gente chega que o x é 131. Questão 17. O dobro de um número, então 2x diminuído de 4, então menos 4, é igual, bota o sinalzinho de igual, é igual a esse número, então x aumentado de 1, né? Então x mais 1. Então tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, esse x era positivo vem para cá negativo e esse 4 que era negativo vem para cá positivo, né? Então a gente fica com x igual a 5. 18. O triplo de um número, menos 25, então 3x menos 25, é igual ao próprio número, ou seja, x mais 55. De novo, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, esse x é positivo vem para o outro lado negativo, e esse 25 que é negativo vai para o outro lado positivo, e aí a gente chega que o x é 40, certo? 19. A diferença entre um número e sua quinta parte é 32. Então, x menos x sobre 5 dá 32. Então, de novo, o primeiro passo é MMC, né? Esses caras aqui que não tem nada é 1. O MMC de 1 e 5 é o próprio 5, né? Como a gente deixou tudo com o mesmo denominador, a gente pode eliminar. Então, 5x menos x igual a 160. E aí, a gente tem que 4x é 160 e, portanto, x é 40, né? Viu fração, deixa tudo no mesmo denominador. Não viu fração, beleza. Tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. E fechou a conta. 20. O dobro de um número menos 10, então 2x menos 10, é igual a sua metade mais 50. Então, x sobre 2 mais 50. Que número é esse? Então, primeiro passo, tira o MMC, né? Então, aqui lembrando, tem 1 e 1, certo? Denominador vai ser o 2, né? Meio óbvio, porque a MMC de 2 e 1 é 2, né? Qualquer coisa com 1 vai ser o próprio número. Elimino o 2. E a gente vai ter 4x menos 20 igual a x mais 100. E aí volta para o nosso caso inicial, né? Nosso objetivo sempre é chegar nesse tipo de expressão aqui, nesse tipo de equação, em que a gente só tem números e variáveis, né? Sem fração, mais tranquilinho de resolver, certo? Então, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, esse cara é positivo, vem para cá negativo, e esse cara é negativo, vem para cá positivo. Repara que eu sempre botei em verdinho o cara que está mudando, né? E a gente chega que o x é 30, certo? 21. Subtraindo 5 da terça parte de um número, então x sobre 3 menos 5, obtém-se o resultado 15. Então, primeiro passo, MMC, né? MMC vai ser 3. Então, elimina. Vai ficar x menos 15 igual a 45. Repara que eu sempre copio o cara de cima, né? Quando a gente elimina o cara de baixo. E aí a gente vai passar o 15 para cá positivo, afinal ele era negativo. E aí já sai direto que o x é 60. 22. Os 3/5 de um número aumentados de 12 são iguais aos 5/7 desse número. Então, 3/5 é 3/5 de x, né? Desse número, né? Então, pode escrever também como 3x sobre 5, tá? Tanto faz ali. O x está em cima junto com o 3, ok? Mais 12, né? Aumentados de 12 é igual a 5/7 desse número. Então, 5x sobre 7. Então, qual é o primeiro passo? Tirar o MMC, né? Então, aqui, MMC de 7 e 5 e 1 vai ser 35. Deixou tudo com o mesmo denominador, elimina. Então, vai ficar 21x mais 420 igual a 25x. Tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, né? Então, esse 21 eu passei para cá, afinal aqui tem mais x do que desse lado aqui, né? A direita tem mais x que a esquerda, por isso eu deixei o x na direita. Não que se tu botar o 25x para cá, vai dar errado, né? Vai dar a mesma coisa, é só uma opção minha, assim, né? E aí a gente chega aqui, 4x é 420 e, portanto, o x é 105, certo? 23. A diferença entre os 2/3 de um número e a sua metade é igual a 6. Então, 2/3 de x, pode aumentar a fração aqui se quiser, para não confundir. Aqui, 2/3 de x menos a sua metade, né? Porque está falando de diferença, a diferença é menos, é igual a 6, né?
Então, aqui, primeiro passo é MMC, que vai dar 6, né? Lembrando que aqui tem 1. Elimino 6. A gente tem 4x menos 3x igual a 36. Portanto, x é 36, certo? Achar um número sabendo-se que a soma de seus quocientes por 5, por 6 e por 30 é 12. Olha só, quociente é o quê? Quociente é divisão, né? Deixa eu trocar essa cor aqui que tá meio ruim. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente está dividindo por 5, então vou pegar um número que é x e dividir por 5, né? Está falando que é a soma. Então, vou somar com quem? Com a divisão por 6. Então, x sobre 6. E somar com a divisão por 30, certo? E está dizendo que isso é igual a 12. Então, repetindo. Achar um número sabendo-se que a soma de seus quocientes. Quociente é o resultado da divisão, né? Então, por isso, divisãozinha aqui, nossas frações. Por 5, 6 e por 30. Então, eu estou dividindo por 5, depois por 6 e depois por 30. E isso é igual a 12. Então, qual é o primeiro passo aqui? MMC, né? Lembrando que aqui tem um invisível. O MMC de 5, 6 e 30, já botei para dar certinho, né? Vai dar 30, né? Então, aqui 30, todo mundo 30, né? Aqui, de 30 para 5 aumentou quantas vezes? Quanto que é 30 dividido para 5? É 6, né? Então, vou multiplicar por 6 em cima. Então, vai ficar 6x. 30 para 6, eu multipliquei por 5. Então, vai ficar 5x. 30 para 30 não mudou, né? Então, 1x, né? 30 para 1 é 30 vezes, né? 30 vezes 12, isso dá 360, ok? Agora que eu deixei com o mesmo denominador, eu posso eliminar, né? Então, esse cara aqui elimina. Então, eu vou copiar só a nossa equação aqui de cima. Vai ficar 6x mais 5x mais x igual a 360. Quantos x eu tenho? 6 mais 5, 11, mais 1, 12x, né? Igual a 360. Portanto, a gente tem que o x vale 360 dividido por quanto? Por 12, né? Que é o cara que está na frente do x, apesar de que tá tão horroroso que nem parece. Mas ok. X é igual a quanto? 36 por 12 dá 3, copio o 0, isso dá 30, né? Coincidência, dá o MMC aqui, ok? Vamos só tirar a prova real. 30 dividido por 5 dá 6, 30 dividido por 6 dá 5, e 30 dividido por 30 dá 1. 6 mais 5, 11, mais 1, 12, fechou. Então, nosso cara aqui realmente é o 30. Certo? O bom de equação é que a gente pode tirar a prova real. Na verdade, em poucos aqui eu tirei a prova real, então se aparecer algum erro, é só avisar. 25. Achar um número sabendo-se que a soma de seus quocientes por 2, 6 e 12 é 0. Então, aqui, vou dividir por 2, por 6 e por 12, né? Isso vai dar 0. Repare que é o mesmo número, né? Tem como eu somar 3 caras positivos e dar 0? Não, né? Tem como eu somar 3 caras negativos e dar 0? Não também. Então, quem que pode ser esse cara? Só o 0, né? Então, olha só. Vamos supor que a gente não teve essa ideia genial aqui no começo e a gente vai fazer a conta. Então, o primeiro passo é MMC, né? Lembrando que aqui é 1. O MMC vai dar 12. E aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente vai chegar aqui. 9x é igual a 0. Então, quem que é multiplicado por 9 dá 0? Só o 0, né? Então, fechou. 26. Um número que somado com seus 2/3, então x mais 2/3 de x, lembrando que para não confundir pode botar 2x sobre 3, resulta em 30 unidades. Então aqui, o primeiro passo é MMC, lembrando que aqui é 1. Deixei tudo com o mesmo denominador, elimina. Vai ficar 3x mais 2x igual a 90, portanto 5x igual a 90, e aí o x é 90 sobre 5, que dá 18, certo? 17 a 27, né? A 27 em diante, acho que não é a em diante, mas tem algumas questões aqui que elas envolvem alguns conhecimentos a mais, certo? Por enquanto é só pra gente dar uma treinada. Então, olha só. Numa caixa há bolas brancas e bolas pretas, num total de 360. Ou seja, se eu somar as bolas brancas com as bolas pretas, dá 360. Então, eu chamei de B as bolas brancas e de P as bolas pretas. Como eu disse pra vocês, sempre remete a uma letra que tu vai lembrar o que tu tá fazendo, né? Tipo, você não vou chamar as bolas brancas de X e as bolas pretas de Y. Pô, quando eu ler a minha equação, eu não sei o que isso ali tá dizendo, né? Então, olha só. O número de bolas brancas é o quádruplo de bolas pretas. Então,
o número de bolas brancas é igual a 4 vezes o número de bolas pretas, certo? Então, olha só, aqui eu tinha duas letras, né? Mas eu sei que bolas brancas é 4P. Então, no lugar de bolas brancas, a gente pode escrever 4P mais o P é igual a 360. Repara que eu fiz isso porque a gente tem que, olha só, bolas brancas mais bolas pretas igual a 360, né? Então, no lugar de escrever o B, o que eu botei? Botei 4P, certo? Só reescrever. E a gente tem 4P mais P igual a 360. Aqui eu botei X por uma desatenção, certo? Mas aqui seria P. P. E aí a gente resolve a equação normalmente. Então a gente tem que bolas pretas é 72. Se bolas pretas é 72 e tem 360 bolas no total, quantas brancas tem? Tem 360 menos 72, né? Aqui é o tipo de equação com duas variáveis, só que a gente consegue reduzir para uma só. Lembrando que, por enquanto, é só para vocês treinarem, né? Esse aqui vai dar 288, certo? Se as minhas contas estiverem certas. Vamos para a próxima. 28. Diminuindo-se 6 anos da minha idade, diminuindo-se 6 anos da idade de minha filha, não da minha idade, obtém-se os 3/5 de sua idade. Então, x menos 6, né, porque x é a idade, é igual a 3/5 de x. Lembrando que eu posso esticar isso aqui para não confundir. Apareceu fração, qual é o primeiro passo? MMC, né? Então, aqui, lembrando que aqui embaixo é 1. O MMC de 1 é 5, 1 e 5 é 5. Aqui elimina, afinal todos são iguais. Aí vai ter 5x menos 30 igual a 3x. Esse cara aqui é positivo, vem para cá negativo. E esse cara negativo vem para cá positivo. E a gente chega que o x é 15, certo? 29 e 30 é o mesmo caso daquela questão. A gente vai ver num futuro próximo, certo? Então esse aqui eu vou deixar para vocês pensarem e quebrarem um pouco a cabeça, certo? Sempre pense que tem várias variáveis e a gente vai tentar transformar em uma só, certo? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.